Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Estamos hoje com o professor Elton Duarte Batalha, nosso colega, nosso amigo aqui da Educa Web Radio. Elton, muito obrigado aqui pela tua presença, né? Estamos também aqui ao vivo pelo Facebook. Seja muito bem-vindo aqui à Educa, né? Nessa tua participação ao vivo, Elton. Obrigado, Fulvio, pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Elton, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os BRICS, né? A gente viu aí que poucos dias atrás, né, houve uma reunião e a gente entende aí que os BRICS ganharam um peso geopolítico e econômico muito grande, né? Mas ainda, como dizem, enfrentam aí algumas contradições, né? A gente entende que o BRICS ganhou uma certa musculatura, então, geopolítica, né, com essa expansão, e que deve, no meu modo de pensar, pelo menos, Elton, depois você me corrige, tá? Deve tirar um pouco o sono aí dos dirigentes de grandes potências aí ocidentais, especialmente os Estados Unidos, né? Então, entendo eu que essa musculatura que o BRICS ganhou atende principalmente a alguns interesses, né, da China e, em certa medida, aí da Rússia, né, que criaram aí, talvez, aí um contraponto mais forte ao G7. Bom, mas enfim, Elton, ninguém melhor do que você para nos dar aí uma boa explicação acerca dessa questão. A gente tem que entender, né, observar o BRICS a partir do momento em que ele foi criado. Ele foi criado sem ter nenhum grande ponto de contato relevante, né? O termo BRICS foi criado por aquele economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, no início dos anos 2000, justamente para fazer referência aos 4 países na época, né? Sim, a África do Sul na época não fazia parte, que eram considerados países com economia emergente, né? Hoje o contexto é completamente diferente, por isso na época o BRICS somente, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Bom, de lá para cá muita coisa foi alterada. Em 2010 a África do Sul foi chamada a integrar o grupo, muito por influência da China também, e nos últimos anos a força relativa dos membros foi marcada por um grande desequilíbrio. Hoje é indiscutível que a China tem um peso muito maior do que tinha lá nos anos 2000 e 2001, quando foi pensado o BRICS, meio que com esse foco econômico, né? A grande questão, para mim, que ocorre com essa ampliação do número de membros dos BRICS, né, com esses 6 novos membros, é que o foco que antes, né, no momento de criação, era mais econômico, hoje foi completamente alterado para a questão geopolítica. Basta ver que não houve propriamente um critério que desse um caráter homogêneo ao bloco, e especialmente aos novos membros. Ali nós temos países democráticos, países claramente autoritários, temos países com características econômicas muito diferentes, tanto que, no final das contas, quando nós observamos o formato desses BRICS Plus aí, ou, né, esse Sul Global, não sabemos ainda se o nome do bloco vai ser mantido ou não, nós observamos que, no final das contas, cada um dos membros, dos 5 membros até então dos BRICS, acabaram chamando um ou mais de um novo membro. E foi esse o critério. Então, o Brasil chamou a Argentina, a Rússia chamou um outro país que tinha mais contato, e assim por diante. A África do Sul influenciou ali no convite para a Etiópia, né? Esses países que foram convidados, né, e que teoricamente vão fazer parte dos BRICS aí a partir de 1º de janeiro do ano que vem, eles aprofundam esse caráter heterogêneo do bloco, e eu tenho a impressão que, se há algo que há de comum entre os membros, é uma certa animosidade em maior ou menor grau aos países desenvolvidos.
sobretudo, claro, China, que é o principal país do bloco, com os Estados Unidos. Obviamente, ali em segundo lugar, depois dessa invasão da Ucrânia, tem a Rússia com a Europa Ocidental, né? Mas, de maneira geral, como eu disse, em maior ou menor grau, há um componente ideológico forte. E é aí que, para mim, é o grande risco para o Brasil. Ainda que Brasil e Índia não quisessem essa ampliação, a força relativa desses dois países, e ainda mais a África do Sul, que foi convidada depois, é menor. Então a China tinha o interesse, a Rússia veio a reboque, porque a Rússia está cada vez mais dependente da China, especialmente depois dessa invasão praticada em relação à Ucrânia. E é aquela questão, né? Não havia como impedir a ampliação, então, já que isso era algo dado, pelo menos houve a possibilidade desses outros países chamarem alguns países parceiros para o bloco. A grande questão é que, se essas rivalidades aumentarem, o Brasil está sendo levado, o que se espera que não, né? Mas o Brasil está sendo levado a tomar uma posição, ainda que negue oficialmente, em favor de uma das grandes superpotências aí. Ou o Ocidente entre aspas, né? Digamos, a parte dos países envolvidos, que tem Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, sobretudo, e do outro lado, quem pensa de forma contrária. Por exemplo, por que o Irã foi chamado para esse bloco? Basicamente, diga. Você acha que eles podem atuar conjuntamente também numa esfera militar? Acho que não num primeiro momento, porque esse é outro ponto muito estranho do que se tornou o BRICS. A Índia tem problemas sérios com a própria China, inclusive em termos territoriais. Como é que a gente pode pensar nesses dois países se unindo contra, por exemplo, Estados Unidos? A Índia tem interesse e tem contato forte com os Estados Unidos. Então perceba que ficou um bloco um tanto amorfo. E a única coisa que no primeiro momento chama a atenção é esse certo grau de animosidade com os países envolvidos, ainda que se não seja na prática uma retórica nesse sentido, né? Inicialmente isso que me chama atenção e me preocupa um pouco a médio e longo prazo, né? Porque nós não sabemos onde é que vai acabar essa rivalidade que está se formando em termos de tecnologia, China versus Estados Unidos, etc. Esperamos que não haja uma nova Guerra Fria, porque se isso ocorrer de fato, o Brasil vai ser forçado a tomar uma posição, né? O que pode complicar bastante também é o posicionamento do atual presidente perante as outras nações aí, como os Estados Unidos, né, Elton? Pois é. A questão democrática me preocupa um pouco, porque é uma questão que está na Constituição brasileira, né, da privilegiar sempre a questão democrática e tal. Evidentemente, não há espaço para inocência, né? A gente está falando de interesses econômicos e quando você faz você vai fazer valer seus interesses econômicos, você vai fazer negócios não necessariamente só com países democráticos. Essa é a realpolitik, né? Mas eu tenho a impressão que o Brasil tem que tomar um certo cuidado a médio e longo prazo para não aprofundar demais esses laços a ponto de ficar muito vinculado com países que não são propriamente democráticos, né? Claro. O Elton, você imagina, né, que com essa articulação isso pode representar uma derrota para os Estados Unidos enquanto potência hegemônica? Não, eu não acho. Os Estados Unidos provavelmente estão monitorando a situação, mas eles sabem que há muitas contradições dentro do BRICS. Evidentemente, há um ganho de importância para a China. Afinal, ela está frente de um bloco que representa agora uma parte gigantesca do PIB mundial, uma parte gigantesca da população mundial, mas do ponto de vista de união de bloco, por enquanto não. Digamos que a vitória, por enquanto, por parte da China é mais simbólica do que prática. Por isso que, em um primeiro momento, eu não vejo motivo para os Estados Unidos se preocuparem, até porque
embora nós tenhamos aí países que compõem, que fazem parte, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, países que são potências nucleares, inclusive, há mais contradições dentro do bloco do que pontos de convergência, né? Uhum. E como que você vê, efetivamente, Elton, o futuro desse bloco? Você acha que isso realmente, né, vai para frente? Ou isso é uma articulação do Lula em função de alguns outros interesses, talvez, que ainda não estejam claros? Mas qual que é a tua visão? Você acha que realmente isso vai se tornar um bloco, né, um grupo de países que vão incomodar muito o mundo? Eu não sei se incomodar, eu vejo a importância atual do BRICS. Por exemplo, tem lá, tanto que a Dilma agora é a presidente, né, do banco, é o banco de financiamento, digamos, dos BRICS, né, para fazer um contraponto com outras instituições mundiais, né? Nesse sentido, me parece importante, pelo menos, demonstrar que ou que nós, né, ou que o Brasil não é completamente dependente do apoio dos Estados Unidos. Mas veja, isso não quer dizer que você vai abraçar o outro lado de maneira não criteriosa. Então, nesse sentido, eu vejo algo positivo. Porém, a ampliação do bloco fez com que a participação relativa de poder do Brasil fosse completamente diluída. Agora, claramente, você tem alguém que dá as cartas e uma série de países que tendem a seguir, né? Ou então o bloco, e esse é o grande ponto, né? Por ele ter sido ampliado sem nada propriamente em comum, inclusive essas questões, né? Democracia e ditadura andando ali lado a lado, talvez isso faça com que a médio e longo prazo o bloco perca a influência. Tudo vai depender dos passos que nós veremos adiante, né? Num primeiro momento, eu não vejo ganho para o Brasil essa ampliação. Não vejo nenhum ganho, muito pelo contrário. Né? Legal. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor Elton Duarte Batalha. Elton, nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer muito aqui a tua participação, né, no Conexão Educa. Hoje nós, como você sabe, né, nós estamos fazendo aí a nossa primeira experiência de transmissão ao vivo nas redes sociais. Claro, não está o melhor dos mundos, mas aos poucos a gente chega lá. O importante é a gente começar, né, Elton, como tudo na vida, dar o primeiro passo. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. Nós estamos com um propósito muito bacana, né, Eltinho, de levar aí informações de qualidade para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, Elton, quero te agradecer pela tua presença, por trazer para nós aí um pouco do seu vasto conhecimento. Espero poder contar com você em outras oportunidades. Deixo contigo a palavra para você poder se despedir aí dos nossos ouvintes. Eu agradeço o convite, Fulvio, foi um grande prazer aqui conversar com você. Evidentemente, nós estamos dando aí os primeiros passos. O importante nesses dois temas que nós conversamos, né, seja a questão dos BRICS, seja a questão ocorrida lá no Equador, pensar, refletir criticamente sobre as situações, nem sempre aceitar tudo que é falado por aí, verificar as várias possibilidades de como abordar o assunto e tentar aprofundar, porque todas essas questões, seja a curto, médio ou longo prazo, elas têm o condão de poder atingir as nossas vidas, né? Sem dúvida. Então, o objetivo aí da nossa conversa me parece que hoje foi atingido e estou sempre à disposição quando abrir aí um espacinho na agenda, tá? Tá bom, muito obrigado, Elton. E vocês, ouvintes da Educa Web Radio, nosso muito obrigado, né, por acompanhar a nossa programação. E vocês já sabem, havendo algum tipo de dúvida, é só encaminhar uma mensagem para nós, contato@educawebradio.com.br. Obrigado, Elton. Até a próxima. Um abraço.